é a versão Prime do Izag, rapaziada? Na live de segunda-feira surgiu esse questionamento, surgiu esse debate e eu decidi analisar aqui algumas sequências que o Izag teve durante o Blue Lock, durante a obra de Blue Lock. E analisando essa sequência, a gente tem que definir qual sequência define de fato o Izag Prime. Qual é a melhor versão do Izag? Vamos analisar evolução, adversários e até mesmo o contexto do jogo e o contexto do momento da obra, rapaziada. Se inscreve no canal, vamos decidir aqui lá no final. Vou tentar dar meu veredito de quem é ou qual é a versão do Izag Prime que mais me agrada, ou qual que é a melhor sequência do Izag. Compre seus mangás pelos mangás que estão na tela aí pra vocês e também considere se tornar membro do canal. Vamos lá, rapaziada. O Izag tem duas grandes sequências dentro da obra de Blue Lock. A primeira sequência, e é a primeira sequência que eu vou analisar aqui com vocês, é quando ele começa marcando os gols lá contra o time V até mais ou menos ali o 20, beleza? Dentro dessa sequência nós temos 8 gols em 8 jogos. É um número bom, mas vale pontuar algumas coisas, porque, por exemplo, ele marca contra o time V. Contra o time V, o Izag ele tem um impacto de decisão, mas como um todo, o Izag ele não tem um grande impacto no jogo. O principal impacto daquele time contra o time V é Kunigami e Bachira. O Bachira para meio que ressuscitar o time e o Kunigami marcando 2 gols ali. E isso já até começa a despertar um pouco o Nag. Mas não é o ponto aqui, o Nag não é o ponto. Contra Rin, Aryujubei e Tokimitsu, aquela primeira partida que eles perdem o Bachira. O Izag ele marca, mas no geral o time do Izag não joga. E o Izag nem sequer é escolhido. Então ele marca, mas no geral o impacto dele na partida não é significativo. Barou e Naruhaya, mesma coisa. O Izag ele vence quando ele de fato precisa decidir a partida. Ao longo do jogo, quem ali consegue fazer a diferença é o Barou e o Nag. O Izag em si, ele não consegue fazer nada naquela partida, a não ser no momento decisivo. Eu digo a longo prazo, né? A partida inteira, o Izag faz alguma coisa? Não, ele faz quando de fato tem que fazer. E no geral é isso que importa. Mas é muito raso analisar, principalmente quando a gente for para outra sequência do Izag, e eu já vou chegar lá. Depois, aí sim tem a melhor partida na minha visão dessa sequência, que é aquela partida contra Mikajireu, Kunigami e Shigiri. O Izag marca 2 vezes e aí sim ele domina as ações. Ele começa a ofuscar adversários bons, como por exemplo o Barou, adversários, aliados, enfim. Naquele momento o Izag ele acabava rivalizando com o Barou. E naquele momento o Izag ele começou a montar aquelas pecinhas, porque no geral, dentro dessa sequência, o Izag ele não tinha uma base sólida ainda. Ele trabalhava muito na questão de momento e no final dessa sequência na sorte, mas no geral teve até jogo contra o Otoy e o Karazu que ele nem mesmo sabe o que fez, e ele deixa isso claro na partida, ele deixa isso claro explicando ali o que ele fez. Quando o Shidou pergunta pra ele, ele de fato não consegue colocar em palavras as ações dele. O próprio Rin deixa isso claro, e o Izag só corrobora com isso. E aí depois desse jogo, que ele já tem o Shigiri no time, nós temos o Izag enfrentando o Rin novamente, já com Bachira no time. O Izag ele faz uma boa partida, mas no geral ele acaba perdendo novamente, ele marca um gol novamente contra o Itoshi. O Itoshi, ele entende que o Izag mandou bem na partida, mas no geral o Izag nem sequer entende o porquê que ele perdeu aquela partida. E quando o Itoshi fala de sorte, o Izag custa a concordar. Ele só concorda quando o ego vai explicar o conceito de sorte. E aí que ele começa a se apegar. Aí tem o jogo contra o Karazu e Otoya, que o Izag, ele num geral é bem anulado pelo Karazu. E aí vem o jogo do Sub-20, onde aquele conceito de sorte acaba meio que aparecendo. Então dentro desses 8 jogos e 8 gols que o Izag marca, o Izag, ele tem ali uma base nada sólida, ele tem uma evolução talvez inconstante, afinal de contas ele não sabe de fato o que ele vai precisar fazer, o que ele de fato tá meio que fazendo dentro de campo, e todas essas questões nebulosas fazem do Izag um jogador instável, um jogador que não consegue manter uma linha de constância. Pelo menos essa é a minha visão. E agora nós vamos para outra sequência. A sequência que começa lá na Liga Neo Egoist contra o Bartia, onde o Izag de fato não manda bem, mesmo ele dando passe pro Kunigami finalizar o jogo. E aí vem o Manshine, onde abre essa sequência. E por que esses dois jogos são importantes? Porque o Izag ele sai ali de um momento onde ele tá banco do time do Bastard e depois ele entra de titular no time contra o Manshine,
e ele manda muito bem contra o Mannschine. Ele não marca, mas ele é eleito o MVP daquele jogo. A maneira dele se comportar em campo fez do Izagi o expoente naquele time, fez o Izagi o expoente daquela partida, participando, se eu não me engano, dos 2 gols, tanto do gol do Yukimiya quanto do gol do Kunigami. E o gol do Kunigami era para ser o gol do Izagi, só que o Kunigami ele rouba o gol na linha. E aí, de fato, começa a segunda sequência. O jogo do Barça e o jogo do Mannschine é meio que uma transição. Aí tem a segunda sequência que abre quando o Izagi ele começa a decidir os jogos por conta própria. Afinal de contas, ele dá aquela entrevista para aquele repórter e o repórter cita que ele jogou bem e tudo mais, mas o Izagi ele mesmo deixa claro. Ele entende que jogou bem, ele entende esse clamor ali pelo Izagi ser o próximo Luka Modric, mas ele não quer ser esse pifador. Ele quer decidir os jogos por conta própria e aí vem, pra mim, na minha opinião, a melhor sequência do Izagi e o Prime Izagi em ação. 2 gols contra o Ubers, sendo participativo em todos os gols naquele jogo. São 3 gols, né? O gol do Kaiser e 2 gols do Izagi. O gol do Kaiser tem influência direta do Izagi. 2 gols contra o PSG, sendo muito decisivo nesses 2 jogos contra adversários poderosos, New James e até mesmo Itoshi Rin, Shidou e até mesmo o Kaiser no cangote dele durante essas partidas. E 1 gol contra a Nigéria. A Nigéria aqui, eu vou passar meio que um pano aqui pro Izagi, porque o jogo já estava decidido, o Izagi meio que já meio que só queria meio que marcar o gol dele, pra ele não perder essa sequência de gols, manter o ego dele em dia, mas no geral foram 5 gols em 3 jogos, no caso 5 gols em 5 jogos, vamos contar ali Barça e Mannschine, mas aqui, diferente da primeira sequência, o Izagi ele tem uma base para se sustentar e trabalhar em cima dela. Qual base é essa? O chute direto, meta vision e até mesmo quem ele vai ofuscar. E além disso, os adversários dessa sequência não tem nem comparação. Tanto que o Izagi ele começa a ganhar o hype mundial e se torna o número 1 do Blue Lock justamente nessa sequência. Por quê? Porque o Izagi ele enfrenta New James, ele supera New James, por mais que seja no momento, ele consegue superar sim New James e ele consegue ser decisivo. Ser decisivo e impactante não só no momento crucial da partida, no jogo todo. Ele consegue trabalhar a favor do seu time, ajudando o seu time e até mesmo prejudicando o adversário o jogo inteiro. E aí nós temos as rivalidades aflorando. O Baron, num momento espetacular, é ofuscado pelo Izagi. O Kaiser é ofuscado pelo Izagi. O Rin perde pela primeira vez jogando contra o Izagi neste momento. E até mesmo contra a Nigéria, o jogo já decidido e o Izagi querendo mais. O Izagi jogando mais lenha ainda na fogueira. Porque era o momento do Izagi. É o momento onde o ego do Izagi está mais afiado e é o momento onde o Izagi já tem toda aquela base bem consolidada e bem definida, já subindo, já se tornando paredes para essa zona de conforto do Izagi. Ou seja, na minha visão, o Prime Izagi é esse Prime Izagi da Liga Neo Egoishi. É este protagonista que aparece na Liga Neo Egoishi principalmente e que ele começa a aflorar na Liga Neo Egoishi. E agora ele vai precisar buscar novamente esse florescer, talvez para uma terceira sequência que vem pós-jogo contra a França e acredito eu que se inicia agora contra a Inglaterra. Façam suas apostas, rapaziada. Uma coisa antes de finalizar aqui é que vale pontuar, é que o Izagi talvez ele fez muito com pouco na primeira sequência. Na segunda sequência o Izagi fez muito, mas ele tinha muito também para ajudar ele a trabalhar. Ele tinha novos parceiros, ele tinha talvez um treinamento muito mais especializado e muito mais complexo vindo ali do Noel Noah. Então tudo isso a gente precisa analisar. A primeira sequência tinha adversários menores e talvez uma evolução menor do Izagi, mas o Izagi ele tinha pouco para trabalhar. Na segunda sequência, o Izagi tem muito para trabalhar e ele faz muito. Ele consegue sim corresponder. E aí, façam suas apostas. Você prefere o Prime Izagi da segunda seleção ou o Prime Izagi da Liga Neo Egoishi? Façam suas apostas, comenta aí qual que você acha o Prime Izagi ideal e justifique sua resposta. Fui!